Aqui, ó. Vamos fechar essa primeira aula, certo? Em muitas ocasiões, durante os anos em que eu conheci, é a Lohane falando, Joel falava de sua juventude, muitas vezes comentando sobre quão pouco havia nele para dar qualquer indicação de como sua vida se tornaria. O Joel conversava muito com a Lohane. E nas conversas, nos bate-papos, ele sempre falava: olha, Lohane, a minha vida foi tão medíocre, tão humanamente normal, que eu jamais suspeitei que eu me tornaria quem eu me tornei. Eu jamais suspeitei que tal conhecimento sobre Deus, sobre essa presença, sobre metafísica, fosse tomar minha mente, minhas emoções, minha compreensão e o meu viver nesse espírito, nessa presença. Minha vida humana de jovem, até 20, 30 anos, foi normal, medíocre, e eu realmente não suspeitava de forma nenhuma que ela fosse se transformar como ela se transformou. Então vocês que estão estudando Joel, não importa o patamar de estudo em que vocês estão, não, por favor, não tenham limites em suas crenças de achar que suas vidas não podem ser transformadas pelo descanso no oceano do Espírito, pela compreensão dessa prática da presença de Deus e pela meditação contemplativa. Mas, por favor, sem fantasias, vamos ler e reler os livros. Vamos meditar. Não é ler 100 vezes cada livro, não. É ter entendimento do que está escrito nessas obras e trazer isso por uma compreensão e vivência diária. Agora, não se frustrem, por favor. No primeiro, no segundo e às vezes até no terceiro ano de leitura e meditações, se vocês tiverem dificuldades, falta, carência, catarses, pelo amor de Deus. Sabe por que passou a existir? A ideia, a intuição, eu fui guiado por essa presença para fazer essa pintura de o fluxo, o homem e sua mensagem. Você sabe o que me moveu a fazer essa série aqui? Mostrar as dificuldades e catarses que o Joel teve enquanto a consciência dele expandia, quando ele chegou aos conhecimentos, que foi a partir dos 36 anos de idade. Ele teve o estudo prévio, mecânica quântica, poder da mente e tal, tanto que ali pelos seus 20 aninhos ele se tornou maçom, mas aquilo ali era brincadeira de criança, é piscina de bolinha no parquinho, perto do que ele começou a entender quando ele foi entender ciência cristã e a metafísica da verdade, revelações metafísicas, né? Aqui, ó. Ele se perguntou se a vida dele não deu nenhum sinal de que ia se transformar tanto, né? E ele se perguntava como poderia ter vivido duas vidas completamente diferentes na sua vida, ou seja, uma até os 36 e outra até os 74, quando ele faleceu, né? Foi uma vida que assim, ó, desdobrou cada vez mais depois dos 36 anos de idade. Então não importa se você tem 25, 30, 35, 40, 45, 60, não importa. No momento em que chega para nós essa revelação metafísica de como viver essas verdades ensinadas por Jesus Cristo, a vida do indivíduo começa a mudar, né? Quanto mais receptivo à verdade ele for, mais fácil ele entra por esse caminho. Mais fácil ele entra, não quer dizer que o caminho é fácil. O caminho é feito de catarses, de dificuldades, de angústias humanas, porque elas já estão ali, é o humano em você. Você vai ter que conviver com isso. A grande sacada da prática é aprender a viver entre dois mundos, enquanto essa consciência se desdobra. Mas, gente, tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque entender que esse é o desdobramento da consciência, entender que isso aqui é a expansão de consciência, é sair da fantasia do pensamento mágico da mecânica quântica. Tá certo? Porque o que interessa é o quê? É encher o fiofó de dinheiro ou é ser feliz? Como outra pessoa já disse. Caramba, meu, vamos encontrar um pouco de paz interior, entendimento e sabedoria, para não temer as formas e aparências e nem sofrer mais por elas. Porque enquanto vocês estiverem sofrendo por elas, vocês estão no efeito Zenão. Certo? Não é pensamento, sentimento, emoção cria realidade? Então, por favor, tenham a sede e desejo de aprender a viver entre dois mundos. Sede e desejo de corajosamente e com todas as dificuldades que aparecerem, desenvolver pacientemente meditação contemplativa. Certo? Pacientemente fazer leitura e releitura, enquanto leva uma vida humana normal. É lógico, normal assim, se aplicando, desenvolvendo,
desejando melhorias da vida humana, mas junto com sua força humana sendo aplicada para que a sua vida melhore um pouquinho e um pouquinho, deixe que isso flua com o conhecimento da prática da presença. Vai ser muito mais fácil. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Boa noite. Hoje é dia 29 de novembro de 2020. Nós vamos finalmente, dar início à gravação da série O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, Joel Solomon Goldsmith, Aquele que tem me vindo à minha mente ultimamente como a águia dourada da metafísica, ou da mecânica quântica. Como esse homem mudou, a história desse homem mudou a minha vida. Eu não vou fazer muitas considerações iniciais, não. Eu vou entrar direto na leitura do livro. Esse livro, A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, está disponível gratuitamente em PDF, dentro da nuvem, no site www.psicanalisedalma.com, certo? Quando entra lá, tem uma aba lá, Orientações. Dentro daquela aba Orientações, lendo aquele pequeno texto que é uma orientação geral para o estudo, porque não existe um estudo direcionado, reto, linear para estudar Joel. Não existe isso. Quem estiver falando que existe está falando bobagem. Então, lá dentro daquele curto texto, dentro da aba Orientações, tem links lá, alguns determinados links com algumas séries da Psicanálise da Alma, mas logo no início tem lá link com os livros do Joel. Clicou, vai parar numa nuvem. O que é uma nuvem? É um lugar dentro do Google, grátis, gratuito, onde nós temos diversos livros PDF de Joel Solomon Goldsmith. O Caminho Infinito, outros, e este, A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Livro este que se trata do resumo de uma biografia é lógico, deve ser uma biografia resumida, Muita coisa, mas eu tenho certeza absoluta, muita coisa ficou de fora desse livro, muita coisa. Mas é um livro fantástico. Livro esse que eu fui ler, até hoje eu fiz 3 leituras desse livro, E tive na segunda leitura aquilo já foi aparecendo como uma ideia, e na terceira eu tive certeza absoluta que haveria uma série onde seria lido e comentado este livro. As únicas séries onde eu já fiz leitura e comentário completo de Joel Goldsmith foi Curso Terapia, O Caminho Infinito, 56 aulas onde eu li O Caminho Infinito de uma forma mais básica para os leigos, para aqueles que chegam no Caminho Infinito, para entender por que aquilo é uma verdade que transforma a consciência, transforma a parte hormonal, transforma a parte neuronal, neuroplasticidade e a parte psicológica do indivíduo. Então nessa série de aulas Curso Terapia, O Caminho Infinito, que está no YouTube e que também está organizado de forma gratuita numa pasta dentro do site Psicanálise da Alma, é só entrar lá e em conteúdo gratuito vai achar a pasta lá, Curso Terapia, O Caminho Infinito. 56 aulas onde foram feitos comentários mais simples, mas muito elucidativos, e do ponto de vista técnico, científico, acadêmico, ele é um curso perfeito, é um curso completo, onde explica o que eu acabei de dizer, a parte psicológica, a parte funcional, a parte emocional, a parte neuronal, que é neuroplasticidade, certo? E a parte que traz assim aquele início da compreensão que a gente diz, meu Deus, que livro é esse que eu tenho em minhas mãos? Porque a pessoa que, vocês vão me desculpar, a pessoa que leu apenas uma ou 2 vezes O Caminho Infinito não foi fisgada, ela não foi tocada no seu íntimo, ela realmente não sentiu a importância que tem aquele livro,
É o livro mais usado dentro do atendimento individual. Não usado porque eu pego ele, folheio e vou explicando. Não, não. Surgem diversas frases, diversos ensinamentos que são desdobrados dentro do atendimento individual. Acompanham aqueles que são iniciantes ou iniciados nesses princípios metafísicos da prática da presença, ou ciência cristã da mesma. Então, eu fiz o curso Terapia o Caminho Infinito, foi a primeira abordagem, né, de um livro do Joel, lido e comentado, feito pela Psicanálise da Alma. Depois, o segundo material que foi está sendo disponibilizado, inclusive ainda está sendo gravada essa série de aulas, é Classe Privativa Online. Aí depois de 6 para 7 anos estudando Joel Goldsmith, eu surgiu Classe Privativa Online, aonde os comentários são muito mais profundos, ricos e elucidativos sobre o livro O Caminho Infinito. É outro teto. Esse teto da Classe Privativa Online não é para aquela pessoa que leu uma ou duas vezes O Caminho Infinito. É para aquele que tem mais sede e já está estudando Joel há mais tempo. E agora é a terceira vez que eu abordo um livro completo de Joel Goldsmith. As duas primeiras vezes num livro, um único livro, O Caminho Infinito, foi abordado 2 vezes. Uma série que está pronta já há um bom tempo. E a série nova que está sendo gravada, né? Classe Privativa e O Caminho Infinito. Material disponível, o único material pago de Psicanálise da Alma até hoje. Material disponível dentro do site. E agora, essa série, né, o fluxo, o homem e sua mensagem, seria uma série gratuita. Depois eu decidi que seria uma série paga. E depois eu decidi mesmo que seria uma série que seria colocada somente dentro do site. Mas devido ainda a um número muito limitado de inscritos no site, devido ainda a um número mais limitado ainda de visualizações das aulas na Psicanálise da Alma, porque é um número maravilhoso, ter 1000 visualizações ali em média por aula. Mas diante do público da mecânica quântica, que não dá para ter ideia de quanto é, mas a gente vê com canais maiores, com pessoas mais antigas, ou então com palestrantes que são muito mais comerciais, certo? Quando eu digo comerciais, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas eles usam todo o potencial comercial existente. É Instagram, é Telegram, é publicidade, é não sei o que, é workshop, é vários cursos pagos, né? É material gratuito, mas é material leve. Tudo que eles dizem que é um material mais pesado é tudo pago, enquanto a Psicanálise da Alma funciona ao contrário, né? A maioria do material de excelente qualidade é gratuito, e agora a Psicanálise da Alma começa a lançar alguma coisa paga, porque afinal de contas eu sou um prestador de serviço, eu faço atendimentos individuais com a Psicanálise da Alma, é óbvio, são atendimentos pagos, e nós temos o primeiro curso pago dentro do site, que é Classe Privativa Online. Eu não vou ficar tecendo comentários sobre Classe Privativa Online, porque não é necessário, certo? As mais de 170 aulas gratuitas que já estão disponíveis falam por si mesmas. E o que vai falar por si mesmo, mais alto ainda, são mais alguns anos deste trabalho. E então, Classe Privativa Online será reconhecida finalmente como um material sem precedentes, fora dos limites normais dos comentários sobre a vida mística, caminho do meio, né, ou prática da presença, ok? Então, iniciando essa série que recentemente, essa semana, me chegou uma informação, vamos chamar de intuição, né, para pegar leve, pegar mais rasante, uma intuição, intuição é boa. Intuição que chegou para mim, uma orientação categórica de que essa série deveria ser gratuita e não paga. E mais ainda, que ela não deveria ser direcionada para dentro do site, certo? Mas que ela ela vai ser colocada numa pasta dentro do site, uma pasta linda, que o meu querido César, né, que é a pessoa que tem uma extrema competência com internet, irá fazer, né? Uma pasta gratuita dentro do site, o fluxo, o homem e sua mensagem, Joel Goldsmith. Embora essa pasta vá existir dentro do site. Novidade para vocês, né? Porque agora todo o material vai ser direcionado para dentro do site, mas
essa série chegou uma informação categórica para mim. Faça dessa forma. Essa série vai ser colocada gratuita, inteira, no YouTube, todos os capítulos dela. Todas as aulas feitas vão ser publicadas dentro do YouTube, ok? Para acesso de todos. Embora o material esteja organizado em pastas de forma maravilhosa dentro do site, o pessoal que acompanha ainda tem uma resistência a visitar o site, a conhecer o site. Paciência, né? Com esse trabalho, e sigamos em frente seguindo um fluxo, porque para seguir o fluxo a gente não se opõe às situações, a gente se adapta a elas e trabalha ainda mais com coragem, determinação e, como não falar, né, com extrema alegria, porque não tem como trabalhar com Joel Goldsmith de outra forma. Depois dessas pequenas considerações iniciais, a gente vai iniciar agora a leitura maravilhosa do livro A Jornada Espiritual de Joel Solomon Goldsmith. O maior metafísico dos últimos 500 anos, né? E cada vez mais, devagarzinho, com o programa na Rádio Mundial, com principalmente a leitura dessa série, as pessoas vão entender a importância de estudar Joel Goldsmith. Os livros de Joel, O Caminho Infinito e outros, não foram livros que vieram da mente humana de Joel. Não foram livros que vieram de ideias mediúnicas de Joel. Não foram livros que vieram do conhecimento espiritual de Joel, adquirido anteriormente na sua vida, antes da abertura da consciência dele para receber da presença, do íntimo do seu ser, do silêncio no secreto dentro do seu ser, a obra maravilhosa de O Caminho Infinito e os livros subsequentes. Não é conhecimento humano, foi um desdobramento espiritual de Joel com a presença. Eu sei que existem livros bons, de mestres ascensionados, de curso em milagres e etc, e outros, mas sinto muito, é conhecimento humano, é conhecimento que saiu da mente humana tentando explicar algo espiritual. E eu falo isso com categoria, com conhecimento de causa e com certeza absoluta, porque movido por esse trabalho há 8 anos, o refino desta percepção, certo? Que eu digo sempre que eu sou um simples professor, mas há um refino desta percepção. Isso foi me trazendo uma visão muito ampla, ainda em expansão e continuará até o fim dessa minha existência, mas uma visão muito ampla da importância da divulgação das obras de Joel Goldsmith. Alguns vão perguntar, mas e o Curso em Milagres? Mas e o Cartas de Cristo? Uma hora dessa vai ser inevitável, porque eu estou sendo encurralado pelas circunstâncias externas a algum momento falar do Curso em Milagres. Eu não vou incentivar a leitura daquilo não, que é mais de 1000 páginas daquilo lá. Lê 100 páginas daquilo lá, não enxerga nada ali. Desculpa, os princípios espirituais da verdade estão lá. Mas do ponto de vista da minha capacidade de análise de texto, de interpretação de texto, 100 páginas que eu li daquilo, eu desisti, tá? Porque o Caminho Infinito não tem, é minúsculo. E traz um conhecimento gigante, absurdo, sobre os princípios da prática. Então, tem muito enchimento de linguiça ali, desculpe, ache ruim quem quiser, a verdade está ali. Mas está claramente e muito nítido para mim que ela foi transcrita, preparada, elaborada por uma mente humana que entendeu princípios espirituais e não por uma mente tomada pela presença, de forma alguma, né? Não estou metendo pau, é bom, é legalzinho, mas eu acho perda de tempo. Leia quem quiser, né? Quem conseguir ler aquele livro e conseguir retirar dali uma prática da presença, sem técnica, sem projeção externa, sem fantasias, beleza, ótimo, maravilhoso, ó, vibe mundial para quem conseguir fazer essa proeza, né? Porque eu sei o que tem naquele livro ali, não estou falando bobagem, mas leiam, faz parte, é bom, a verdade está lá sim, só que ela não é trazida com uma clareza assim, absurda, né? De uma luz que quase cega aqueles que chegam em Joel Goldsmith. Por que quase cega? Porque o conhecimento que tem nas obras de Joel é tão absurdamente translúcido, transparente e iluminado, que a pessoa fica apaixonadamente tomada por aquilo, mas tem dificuldades
de colocar em prática. Embora ela tenha dificuldades de colocar em prática, essa dificuldade vem da tamanha sede que a pessoa tem de transformar aquilo em realidade na vida dela, de tão simples que é aquilo que está ali. Mas aí, por causa das resistências do ego, das dificuldades da vida humana e das fantasias humanas sobre prosperidade, a pessoa tem dificuldades em desenvolver, colocar aquilo em prática. Mas não tem nada de errado com isso. E até o Joel mesmo alerta várias vezes em suas obras que isso é normal, faz parte, porque se não for assim, a expansão de consciência é fantasia. Para haver expansão de consciência, tem que haver uma observação consciente das existências da própria consciência, dos tetos das existências da consciência, que vai sendo quebrado, transposto e expandido, certo? Tem uma coisa que ninguém fala desse assunto, né? Ninguém explica isso, que é suporte e resistência. Tem alguns terapeutas muito bons da psicanálise ou da psicologia que entendem muito bem de suporte e resistência. O que é suporte e resistência? A pessoa precisa ser acolhida para ela ter um suporte, ser suportada, ser acolhida, certo? Para ela não cair, não piorar da onde ela estava, para ela ser acolhida ali nas suas dúvidas existenciais e às vezes até dúvida de estudo e entendimento, porque a psicanálise da alma não é só acolhimento, é um trabalho individual, certo? No particular, para desenvolvimento da consciência. Então, suporte é quando a gente suporta, faz com que a pessoa tenha um suporte emocional e intelectual num determinado nível para que ela venha dali para cima. E resistência significa o quê? Resistência é o nível de consciência que ela ainda não transpôs ou não passou para um nível pequeno acima, degrau por degrau, por causa de suas resistências do ego. Então existe esse termo, que eu nunca falei muito a respeito disso, e nem dá para ficar falando muito do tecnicismo disso, para não complicar, porque a função de psicanálise da alma é facilitar o processo e o entendimento. Então é suporte e resistência. Precisa haver um suporte para quebrar as resistências, e cada vez que isso acontece num nível dentro da consciência, o suporte sobe de nível e a resistência vem um pouco mais acima. Assim acontece o processo de expansão de consciência, com suporte e resistência. Suporte e resistência, tá? Até quem fala um pouco disso, assim, é tema central na análise de dados financeiros, né, de bolsa de valores, etc. Suporte e resistência. É um termo clássico para análise gráfica da evolução de um processo, né? Mas isso não interessa. Vamos direto para essa joia rara, essa preciosidade, esse baú do tesouro, no fim do arco-íris, que é o livro A Jornada Espiritual, de Joel Solomon Goldsmith. Livro esse que eu só fui fazer a primeira leitura depois de alguns anos estudando alguns livros do Joel. Aí alguns abençoados puseram a mão na massa e fizeram a tradução desse livro, né? Vamos iniciar então a leitura e comentário de Jornada Espiritual do ponto de vista de A Psicanálise da Alma. Capítulo 1. Começando, humano e espiritual. Como uma pessoa conta a história de um homem que desafia a descrição. Isso aqui é a pessoa que escreveu Jornada, né, que foi a secretária do Joel. A secretária do Joel, Lorraine, foi autorizada por Joel a escrever este livro, Jornada Espiritual do Joel, certo? Então, quem é a pessoa que está falando na primeira pessoa aqui? É Lorraine, autorizada por Joel. Como uma pessoa conta a história de um homem que desafia a descrição. De tão discreto que Joel era, ele era um desafio à descrição, né? Ele era invisível, né? De tão discreto que ele era. Como uma pessoa conta a história de um homem que desafia a descrição, mas na presença de quem se sentiu estimulado a alcançar algo além do horizonte limitado desse mundo tridimensional? Por que eu faço essa leitura, às vezes com pausas e comentários? Porque uma frase dessa aqui, ó, essas 3 primeiras linhas, não pode passar batido sem a pessoa ter sentido as palavras, sem ela ter compreendido. Quem fala isso?
Clóvis de Barros Filho, num vídeo no YouTube de 8 minutos, senta a bunda e estuda, né? Que ele fala assim, pega um texto e vai ler aquele texto e lê a primeira linha, lê a segunda linha, lê a terceira, lê o primeiro parágrafo. Aí você pega e lê de novo. Aí você para e lê de novo. Aí você vai para o segundo parágrafo. Gente, quando a gente vai ler um livro que é gostoso, que é do nosso interesse, que é para o nosso conhecimento, para a nossa expansão de consciência, a gente pode fazer uma leitura completa, romântica, do início no fim? Pode, né? Mas se a pessoa realmente quiser entender aquele livro, ela vai ter que fazer uma segunda leitura, namorando o livro. Como uma pessoa conta a história de um homem que desafia a descrição, mas na presença de quem se sentiu estimulado. Ela está falando, ela na presença dele, né? Porque ele se sentiu estimulado, ó. Mas na presença de quem se sentiu estimulado a alcançar algo além do horizonte limitado desse mundo tridimensional. Vamos nos colocar no lugar da Lohane. Ela está dizendo assim, como eu vou contar a história desse homem, né? Que desafia a descrição. Mas eu mesma, Lohane, na presença desse homem, sabendo que ele se sentiu estimulado a alcançar além do horizonte do tridimensional, é isso que ela está querendo dizer. Eu, Lohane, na presença desse homem, e sabendo que ele foi estimulado por sua vida, por suas dúvidas existenciais, por sua fé e por seu questionamento individual, sua indignação. Existe um Deus, cadê esse Deus? Por que o ser humano tem tantos problemas? É isso que ela está dizendo, né? Ela, na presença desse homem, né? Como que ela pode falar de um homem desse? Como que eu, Lohane, posso falar de um homem tão maravilhoso? É como se ela estivesse se achando indigna, menor, incapaz, incompetente de trazer um recado claro, preciso, sobre o tamanho do brilho deste homem. Por isso tem essa frase aqui, ó. Eu, Lohane, nem sei se sou digna, né? Nem sei se tenho competência de trazer com clareza total o quanto significa a importância de saber de que existiu um homem assim. De que existiu um homem que do nada, do simples, do zero, se transformou no maior metafísico dos últimos 500 anos, né? Vamos ler de novo com calma? Como uma pessoa conta a história de um homem que desafia a descrição, como eu, Lohane, posso fazer isso? Mas na presença de quem se sentiu estimulado a alcançar, o que ela está dizendo? Mas convivendo com esse homem e percebendo o quanto ele foi estimulado a alcançar algo além do horizonte limitado desse mundo tridimensional, porque ela coloca uma interrogação aqui, né? Mas na presença de quem se sentiu estimulado a alcançar algo além do horizonte limitado deste mundo tridimensional. Aí tem gente que vai dizer assim, nossa, que cara enrolado, né? Como ele repete, como que ele explica. É nada. Quem pensar isso aí é porque não sabe ler, não sabe interpretar texto. Eu vou transcorrer mais livre e suavemente, mas eu quis mostrar aqui, eu estou me colocando no lugar da Lohane, o quão maravilhada ela ficou, o quão honrada ela ficou também quando ele autorizou ela a escrever esse livro, né? É uma tarefa quase impossível retratar uma alma viva como essa. No entanto, essa história de um místico moderno que ela quer dizer não é que ele é melhor que os místicos antigos, não, né? Assim, moderno é dos últimos tempos, do século XX, certo? Porque ele faleceu em 64, ok? É uma tarefa quase impossível retratar uma alma viva como essa. No entanto, essa história de um místico moderno quer dizer dos tempos atuais, cujo trabalho afetou profundamente a vida de milhares de pessoas, deve ser contada. E como ela diz aqui, é uma tarefa quase impossível retratar uma alma viva como essa. E eu repito, é uma tarefa quase impossível para mim também dar brilho a essa história, a este livro e a esta série. É uma tarefa quase impossível, porque das duas uma. Ou a psicanálise da alma não é nada,
não vai chegar a lugar nenhum, ou ela vai ser uma grande transformação para a visão espiritual da vida no Brasil. E é por isso que eu tenho essa sede, essa garra e essa coragem, porque isso me move com esse desejo, com essa visão, com esse sentimento, né? Cujo trabalho, no entanto, essa história de um místico moderno, cujo trabalho afetou profundamente a vida de milhares de pessoas, deve ser contada. Aí eu vou colocar aqueles comentários da psicanálise da alma, né? E na época que Joel faleceu, gente, a época que ele viveu e faleceu, não tinha internet, certo? Nem se sonhava com internet. O que havia era já havia uma rede militar de informações que usava satélites, mas se estava muito distante do sonho de uma internet, dessa mídia digital, dos meios digitais, das redes sociais existirem como elas existem hoje. Porque o mundo, hoje, as pessoas não refletem sobre isso. Ele está 100% conectado, interconectado. O mundo está exposto. O mundo humano, o planeta Terra hoje, é uma ferida exposta e aberta da sombra coletiva, mas interconectada, certo? Então, essa interconexão dinâmica, que é a internet, redes sociais, é o primeiro fio da meada, é a ponta desse barbante que vai desenrolar a vida humana, certo? O que é essa ponta desse barbante? Ué, não entendeu o que eu falei? A interconexão digital no mundo faz parte do desdobramento de um processo espiritual de expansão coletiva de consciência no planeta, ok? Tudo isso surgiu para que devagarzinho, nem que seja passo de formiga, a verdade que liberta seja revelada suave e tranquilamente com o fluxo da presença, rasgando o véu da ignorância humana através do entendimento da metafísica ou mecânica quântica. O que eu quero dizer entendimento da metafísica ou mecânica quântica? Conhecimento e discernimento do mundo invisível como o Espírito de Deus, o campo unificado ou vácuo quântico, como esse Espírito onipresente, e a forma manifesta, os átomos compactados, que são a matéria, tudo que existe de orgânico, material e etc. Mecânica quântica rasga o véu e explica que existe o invisível e o manifesto, e que tudo é uma coisa só ao mesmo tempo, portanto, não existe mundo material. Mas a visão materialista da vida cria os problemas do ser humano, porque ele está na visão kármica da vida, o bem contra o mal, a insegurança, a separatividade do todo. Não há esse contato, essa comunhão interna, né? Não há nem conhecimento disseminado, explicado, ilustrado, mastigado, porque vai levar anos, vai levar décadas para que esse assunto seja popularizado, conhecido, e talvez nem de forma tão gigante, mas pelo menos uma parte da sociedade vai ter acesso a essas informações nas próximas décadas, e o que vem depois disso eu não sei e ninguém sabe, né? Então é uma tarefa quase impossível retratar uma alma viva como essa. No entanto, essa história de um místico moderno cujo trabalho afetou profundamente a vida de milhares de pessoas deve ser contada. Só que agora a história é outra, certo? Porque agora nós temos mídia digital. Agora o mundo está todo interconectado, ok? Então o que vem daqui pela frente nós não sabemos. Seu início e vida pregressa, ou seja, ou seja, o início do conhecimento do Joel na prática e mesmo a vida anterior dele, a vida humana normal, por isso que ela fala que o início e vida pregressa, ela está falando quando ele começou a entender sobre isso e também a sua vida anterior. Olha como tem que entender o que fala o texto. Ó. Seu início do quê? De vida mística e vida pregressa, ou seja, o que aconteceu antes da vida do Joel, davam pouca indicação do fogo dentro dele que deveria acender uma luz em tantas vidas que ele tocava. Seu início e vida pregressa davam pouca indicação, ou seja, ninguém desconfiava disso. Nem o próprio Joel desconfiava que ia se desdobrar da consciência dele um trabalho
vamos dizer, foi um termo que me surgiu agora na consciência. Um trabalho que é um cavalo de Troia, né? É um cavalo de Troia nas miscelâneas, na mistureba, nas técnicas, né? Na crença em dois poderes, na visão distorcida religiosa do planeta. Sinto muito, mas isso é verdade e está dentro de Joel. Que entenda quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir e cérebro para pensar, né? Seu início e vida pregressa davam pouca indicação do fogo dentro dele, que deveria acender uma luz em tantas vidas que ele tocava, né? Quantas vidas ele ia tocar e iluminar, né? Não havia indício desse. Ninguém desconfiou, nem o próprio Joel. Como poderia um homem que nos seus primeiros 36 anos, tendo vivido uma vida completamente mundana, tornar-se um místico e um mestre espiritual, tanto curador quanto pedagógico, a partir do estado místico de consciência? Vamos ler de novo e seguir. Como poderia um homem que nos seus primeiros 36 anos, tendo vivido uma vida completamente mundana, até os 36 anos de idade, o Joel era um homem normal, igual todo mundo que é super normal. Como poderia um homem que nos seus primeiros 36 anos, tendo vivido uma vida completamente mundana, normal, dualidade, tornar-se um místico e um mestre espiritual? Lembrando que místico é a verdadeira mística, não as miscelâneas que são periferia da mística, certo? Tanto curador quanto pedagógico, porque ele se tornou um curador de alto grau e cada vez mais, tanto curador quanto pedagógico. Por que ela cita a palavra pedagógico? Por causa da capacidade do Joel de ensinar, de falar, de conversar, de mostrar essas verdades com princípios metafísicos através de palavras e pensamentos expressos por ele que acolhiam seus alunos, ok? A partir do estado místico de consciência, ou seja, da onde ele tirou tanto o poder curador quanto a sua potência pedagógica, né? A potência pedagógica e o poder de cura de Joel veio a partir do estado místico de consciência. Estado místico de consciência alcançado através da prática dedicada e diária da presença em sua percepção, consciência, comportamento e prática diária, oração e vigília e meditações contemplativas. Aí vem a turma, começa a estudar Joel, está no primeiro ano de estudo, estudando pouco, cheio de dificuldade, com catarse, vê umas melhorinhas aqui e ali, aí piora, aí piorou, aí não estou entendendo, aí não sei como fazer, aí meditação contemplativa, estou perdido. Calma e paciência, é assim mesmo, mas não desistam, porque Joel, em se tratando de mecânica quântica, metafísica, é a maior realidade nua e crua que existe a respeito do assunto. O resto é miscelânea, o resto é fantasia, o resto, como eu coloquei na vinheta, na introdução aí do vídeo, sessão de terapia número 2, é olha a bolinha, olha a bolinha, olha a bolinha, olha a bolinha, é para enganar trouxa. Sabe aquele negócio do olha a bolinha da Praça da Sé? Gente, o poder da mente nunca vai levar o ser humano a um conhecimento, descanso, paz e harmonia se não for através de uma prática diária de meditação contemplativa, oração e vigília, conhecimento dessas verdades com paciência, calma e dedicação e mais, vivendo uma vida humana normal entre dois mundos, ok? Que jornada de vendedor ambulante a místico, um homem com apenas uma 8ª série, né? O autor de cerca de 30 livros. Vamos ler aqui, ó. Que jornada de vendedor ambulante a místico. Místico que a gente fala é verdadeira mística. Mística é consciência, tá? Mística é igual aos mestres ascensionados. Os mestres ascensionados foram verdadeiros místicos, tá? Só que o conhecimento que a gente tem dos mestres ascensionados foram humanos simples e simplórios que dentro do seu ego escreveram livros falando sobre os mestres. Escreveram um monte de bobagem, porque um verdadeiro ascensionado ele tem consciência mística. Um verdadeiro mestre metafísico, ele é usado, né, pela consciência da presença na sua consciência humana, que se torna consciência espiritual. Ele não usa técnica, ele não usa laboratorinho, ele não vai usar ferramentinha, ele não vai ensinar prosperidade, ele vai ensinar a verdade, não fantasia.
né? Psicanálise da alma é desse jeito, esse é o meu trabalho, vocês já conhecem, e é desse jeito mesmo, é rasgando o verbo. De vendedor ambulante a místico. Um homem com apenas uma 8ª série e autor de cerca de 30 livros. É lógico, né? Ele se tornou autor de 30 livros ao longo de sua vida. Mas ele tinha o quê? A 8ª série do ginásio. Um publicador na Alemanha que pediu permissão para publicar seus escritos em alemão, disse que muitos... o que eu acabei de falar. Um publicador na Alemanha que pediu permissão para publicar seus escritos em alemão, disse que muitos homens escreveram livros sobre misticismo. Mas Joel Goldsmith, quem falou isso? Um editor, certo? Um publicador de livros da Alemanha. Então não é um Zé Ruela, certo? Um publicador na Alemanha que pediu permissão para publicar os escritos em alemão. Pediu permissão, Joel, por favor, deixe que eu publique seus livros. As pessoas procuravam o Joel para expandir o trabalho dele. O Joel não fazia força nenhuma para isso. Engraçado, né? Um publicador na Alemanha que pediu permissão para publicar seus escritos em alemão disse que muitos homens escreveram livros sobre misticismo. Mas Joel Goldsmith foi um dos poucos homens que não apenas escreveu sobre ele, mas que era ele mesmo um místico, com todo o seu trabalho através da experiência mística. Ou seja, que era ele mesmo um místico com desenvolvimento e vivência pessoal na carne, no osso, no sangue e na alma, né? Mais de uma vez, Joel Goldsmith me disse, é a Lorraine falando, mais de uma vez Joel Goldsmith me disse que quando eu escrevesse sua biografia, haveria um mínimo de dados factuais, porque essa não era a medida do homem. O que contava era o que ele era e seu trabalho. O que está querendo dizer aqui? Mais de uma vez Joel me disse que quando eu escrevesse sua biografia, haveria um mínimo de dados factuais. Ele disse, Lorraine, por favor, o dia que você escrever minha biografia, desconsidere minha vida humana, suas falhas, seus erros, minha ignorância e minha estupidez. Desconsidere o meu eu humano e fale apenas do meu eu espiritual e do meu trabalho. Ok? Foi um pedido dele para Lorraine. Vamos lá. Mais de uma vez, Joel me disse que quando eu escrevesse sua biografia, haveria um mínimo de dados factuais, humanos. Porque essa não era a medida do homem. O quê? Falar sobre esse trabalho, não importava falar da medida do homem, né? O que contava era o que ele era e seu trabalho. Era o que era a presença em Joel e o trabalho que foi desenvolvido em 30 e tantos anos de ministério espiritual, né? Sempre o trabalho era a consideração mais importante para Joel. Por que ele fala trabalho com esse peso? Por quê? Porque o Joel trabalhava de dia, de tarde, de noite, às vezes até de madrugada. O Joel dormia 3h30, 4 horas por dia, tá? Ah, mas coitado, ele ralava, nossa, como ele sofria. É nada. As meditações dele davam força, tranquilidade, é um catalisador da alma, né? Depois de tempo de prática, o sono do praticante muda. A vida de atividade dele muda, o vigor muda, a libido muda, ok? Aqui, ó. Libido que eu falo é assim, ó, vontade de viver, ser feliz, fazer e acontecer. Muda. É lógico, o indivíduo não está dando mais poder a crenças. O indivíduo tirou tanta caraminhola da cabeça dele que ele descansa espiritualmente sabendo que está na presença. O que acontece? Ele se torna produtivo, criativo, infalível, imbatível. E até se tornar assim, não esquenta não, que o Joel ralou e nós também estamos ralando. Que nem eu disse, os primeiros 3 anos de estudo de Joel foram dificílimos para mim. Foi muito duro, foi muito sofrido, foi humilhante do ponto de vista humano, né? Só que isso é a sombra, isso é o nosso tesouro, né? E eu não desisti. E nesses meus simplórios 8 para 9 anos de estudo de Joel, eu posso dizer que foi a bagagem que criou Psicanálise da Alma e que me permite compartilhar isso com vocês um pouco nas aulas e muito mais mesmo no particular dentro dos atendimentos individuais, né?
Eu compartilho essa experiência, ajudando o paciente a romper seus próprios limites em suas crenças e em sua visão distorcida da vida. Continuando aqui, ó. Sempre o trabalho era a consideração mais importante para ele. Joel sabia que algum dia escrever Joel sabia Desculpa. Vocês sabem que de vez em quando isso acontece? Bom, vamos lá. Sempre o trabalho era a consideração mais importante. Joel queria que a Lorraine falasse do trabalho e não do humano, Joel. Porque ele continuou sendo humano, tá? Olha que novidade, né? Ele não virou santo não, tá, gente? Ele era humano e ainda assim com a presença. É aquele negócio, né? Existe um eu humano em mim, mas agora eu sei, eu também sou a presença. O Joel entendeu e viveu isso, desdobrando isso, certo? Então não adianta, com um ano de prática, vocês querem acréscimo. Paciência, vamos quebrar os limites da consciência, certo? Vamos expandir a consciência para não temer mais as formas e as aparências, pelo amor de Deus. Para seguir um fluxo. Essa série chama o Fluxo, o homem e sua mensagem. Eu vou me desdobrar ao máximo, porque o meu humano não tem competência para isso não, mas que as minhas meditações, que a minha própria prática, né, que essa simplicidade de viver de uma forma um pouco mais harmônica possa me dar fôlego e potência para fazer uma bela série, porque isso vai demorar, isso vai durar, hein? Você estava com sede do material no YouTube? Tá aqui, uma série que vai ter aula aí a cada 10 dias, a cada 15 dias, sempre. Se eu puder, eu gravo uma aula toda semana, até acabar esse livro aqui, né? Para o quanto antes tratar esse material lindo e maravilhoso. Sempre o trabalho era a consideração mais importante para ele. Joel sabia que algum dia alguém escreveria sua história de vida e esperava que fosse escrito por uma pessoa que estivesse perto o suficiente para entender seu trabalho. Foi por essa razão que ele me enviou cerca de 8 páginas descrevendo o que ele considerava os dados essenciais biográficos necessários, junto com a seguinte carta. Ou seja, ele escreveu ele deu para Lorraine 8 páginas de dados factuais, tá? 8 pagininhas de dados pessoais de vida humana para serem incluídos na biografia. O resto era para falar do trabalho dele. Foi por essa razão que ele me enviou cerca de 8 páginas descrevendo o que ele considerava os dados essenciais biográficos. O que é dados essenciais biográficos? Dados do humano Joel. Os dados essenciais biográficos junto com a seguinte carta, né? 11 de outubro, a carta de Joel para Lorraine. 11 de outubro de 1957. Ou seja, ele faleceu em 64. Isso aqui foi 7 anos antes da passagem do Joel. 11 de outubro de 1957. Querida Lorraine, esse é um esqueleto. Ou seja, aquelas 8 páginas eram um esqueleto para ela contar aquilo que ela tinha visto em anos de trabalho com ele, né? Querida Lorraine, esse é um esqueleto. E em cada ponto importante eu vou elaborar. Tá vendo como o seu santo não fala bobagem? Quando usa a palavra elaborar o tempo todo, meu trabalho é ajudar vocês a aprender a elaborar. Querida Lorraine, esse é um esqueleto. Em cada ponto importante vou elaborar, mas desejo que você veja o que está em pensamento. Todos os comentários são bem-vindos. Com amor, Joel. Ó, esse é um esqueleto. Em cada ponto importante vou elaborar, vou elucidar, mostrar, sublinhar. É isso que ele quer dizer. Mas desejo que você veja o que está em pensamento, né? Todos os comentários são bem-vindos. Ou seja, tudo que a Lorraine quisesse comentar ali seria bem-vindo. Com amor, Joel. Aí terminou o escrito, aí vem de novo o trecho do livro. Curiosamente, o material que ele enviou foi escrito na terceira pessoa. E nele, de seus antecedentes, ele escreveu o seguinte:
O que era a terceira? Curiosamente, o material que ele enviou foi escrito na terceira pessoa. Ele falava do humano dele como outra pessoa, na terceira pessoa. Ou Joel isso, ou Joel aquilo, ok? Curiosamente, o material que ele enviou foi escrito na terceira pessoa. E nele, de seus antecedentes, ele escreveu o seguinte. Aí continua a carta. Isso aqui faz parte das 8 páginas. Quem lê o livro, certo? O livro está disponível na nuvem. Quem puder ler o livro vai ver que tem os trechos em negrito. É o trecho em negrito que eu estou lendo agora. Joel Goldsmith nasceu em Nova York em 10 de março de 1892. Seus pais também nasceram em Nova York. Ou seja, Joel nasceu em 10 de março de 1892. Certo? Seus pais também nasceram em Nova York. Seu pai nasceu em 10 de março de 1872 e sua mãe em 10 de outubro de 1872. Então, os pais de Joel tinham quantos anos quando Joel nasceu? Os pais de Joel, quando Joel nasceu, tinham 20 anos, tanto o pai quanto a mãe. Olha que jovenzinhos, né? Com 20 anos de idade, tanto o pai quanto a mãe tiveram o lindo Joelzinho, né? O poderoso Joel, a águia da mecânica quântica, a águia dourada da mecânica quântica, que ninguém desconfiava que aquele menino ia se transformar nisso. Aqui, ó. Os pais de sua mãe eram ingleses e vieram para os Estados Unidos em algum momento durante ou antes da Guerra Civil Americana. Ele estava associado a Samuel Gompers na organização do primeiro sindicato dos Estados Unidos na indústria do tabaco. Mas não era o Joel não, tá? É isso aqui que nós estamos falando aqui. Ó. Mas sendo sensível por natureza, ele não suportava as dificuldades do sindicalismo e logo deixou essa atividade. A mãe de seu pai era uma garota alemã. Estamos falando aqui dos avós de Joel, certo? A mãe de seu pai, e não do Joel ainda, a mãe de seu pai era uma garota alemã que veio para os Estados Unidos quando tinha 9 anos de idade. O pai de seu pai era da Holanda. Não há registros de quando ele veio para os Estados Unidos. Por que a gente está lendo isso? Isso aqui foram as 8 folhinhas que o Joel deu para a Lorraine de dados humanos dele, né? Da onde ele veio? Quem é Joel? Quem eram os seus antepassados, né? Mais próximos. O pai de seu pai era da Holanda e não há registro de quando ele veio para os Estados Unidos. Ele faleceu quando o pai de Joel tinha 2 anos de idade, ou seja, o avô paterno de Joel faleceu quando o pai de Joel tinha 2 aninhos. A mãe de Joel perdeu a mãe aos 9 anos de idade, ou seja, a mamãe de Joel ficou órfã aos 9 anos de idade. Então, ambos os pais de Joel foram criados no orfanato hebreu em Nova York. A mãe até os 10 anos de idade e o pai até aos 13. Quando ele saiu para esculpir seu próprio caminho na vida. Que engraçado, né? Que engraçado. Olha para você ver, naquela época ali em 1800 e pouco, uma criança de 13 anos saía para esculpir o seu caminho na vida. E por que hoje não é assim? Porque os adultos são tão imaturos que as crianças também são. Né? Então, em vez de elas serem criadas para a vida, elas são criadas para a zona de conforto e para a ignorância. Isso é cultural, né? É cultural, mas faz parte do contexto de desenvolvimento da sociedade humana. A gente não está dizendo que isso é errado, mas a sociedade humana, ao longo do sei lá mais quanto tempo, aí, um século ou 2, vai dar um salto, né? Você pode ter certeza disso. Aqui. E o pai até os 13 anos, quando ele saiu para esculpir seu próprio caminho na vida. Os pais de Joel se casaram em Nova York em 1891 e Joel foi o primeiro filho deles. Joel era o filho mais velho. Ele tinha um irmão de 2 anos e 4 meses mais novo do que ele e uma irmã 2 anos mais nova que o irmão. Ou seja, ele tinha um irmão 2 anos e 4 meses mais novo que ele e uma irmã 4 anos mais nova que ele. Nada havia particularmente incomum sobre o seu nascimento ou o início da sua vida. Ou seja, nada diferente. Nada para apontar a direção
que os anos futuros tomariam. Ou seja, nada na vida de Joel indicava qualquer vida além do normal. Como todos os bebês, ele veio ao mundo chorando vigorosamente. Mas ao contrário da maioria deles, da maioria das crianças, de acordo com sua mãe, ele continuou chorando por mais 2 anos. Ou seja, Joel nos primeiros 2 anos de vida era um chorão, um boca aberta. Mais tarde ele disse que deve ter... O Joel zoou mais tarde, né? Ai, por que será que eu era um chorão, né? Ele explicou mais tarde, ó, por que ele era um chorão. Mais tarde ele disse, deve ter sido porque ele deu uma rápida olhada no mundo e sobre ele e achou que não era do seu agrado. Então ele olhou para o mundo, que porcaria, onde é que eu vim parar, né? Ele chorou 2 anos. Vamos lá. De acordo com a tradição familiar, ele foi nomeado Joel Sol Goldsmith, porque o primogênito era chamado de Joel Sol ou Sol Joel, dependendo do nome do pai. Seu avô era Joel Sol, seu pai Sol Joel. Então ele se tornou Joel Sol. Era um nome de que ele estava tão orgulhoso que, mesmo em seus documentos de escola primária, ele nunca omitiu o nome do meio, Sol. Nem como um jovem adulto, ele permitiria que o S fosse omitido quando seu nome fosse escrito, tá? Depois de sua primeira experiência espiritual, no entanto, o S não interessou mais a ele e parou de usá-lo. Aqui está explicando Sol, mas é Solomon, tá? Solomon é Salomão em inglês, Solomon. E parou de usá-lo, exceto para fins legais. Ele gostava tanto desse nome do meio dele, Joel Solomon Goldsmith, para ele era o brilho do orgulho dele, Solomon, Sol, né? Mas depois ele desencanou, perdeu o brilho. Isso aí se tornou coisa supérflua, ok? Mas, no entanto, o S não o interessou mais e ele parou de usá-lo, exceto para fins legais. Depois de sua primeira experiência espiritual, no entanto, o S não o interessou mais e ele parou de usá-lo, exceto para fins legais. O que é fins legais? Assinaturas. Mais tarde, até mesmo seu sobrenome caiu e o único nome que ele usou foi Joel. Todos que o conheciam o chamavam de Joel, ou Joel, né? como se fala em inglês. A assinatura parecia completa. Dá um aviso para aqueles que acham que essa série aqui vai ser chata. Que negócio chato. O cara tá lendo aqui já o primeiro capítulo, esse porre. Não. Nós vamos narrar, nós vamos comentar, nós vamos ilustrar, nós vamos fazer uma pintura aqui do que foi a vida do maior metafísico dos últimos 500 anos. A águia dourada da mecânica quântica, a águia de ouro da mecânica quântica. Tá? Tem um grande palestrante aí que fala de mecânica quântica no Brasil aí, ele só existe porque ele entendeu Joel. Beleza? Quem não sacou isso ainda, vê se abre a cachola. Vocês acham que ele expandiu a consciência dele e apareceu e criou esse trabalho que jogou uma grande rede da mecânica quântica? Como? Porque ele entendeu a presença. Tem que ser muito trouxa para não sacar isso aí. Sua vida provavelmente era como a da maioria dos jovens daquela época. Embora jovem como ele era, mais tarde confessou ter um certo sentimento de desapego e até tristeza pelo mundo em que ele fora empurrado pelo nascimento. Um sentimento que geralmente não é encontrado em crianças. Olha, esse parágrafo, ele merece uma releitura e ele merece ser grifado. Vamos lá. Sua vida provavelmente era como a da maioria dos jovens daquela época. Aparentemente ele era um jovem comum, um menino comum. Embora jovem, como ele era, mais tarde ele confessou, depois de velho, depois de maduro, ele confessou o que ele sentia quando era jovenzinho, né? Mais tarde confessou ter um certo sentimento de desapego e até de tristeza pelo mundo
em que ele for empurrado pelo nascimento. Um sentimento que geralmente não é encontrado em crianças. Geralmente as crianças são alegres e saltitantes, até 8, 10, 12 anos. Ele não. Ele via um certo desgosto pela vida, certo? Um certo desânimo, um certo enfado. Tipo assim, que coisa sem graça. É lógico que ele brincava e tal e tudo, mas junto com isso ele tinha uma angústia existencial desde criança. Agora, quantos de nós que geralmente somos os receptivos à verdade, não passamos por uma experiência parecida, mas nós não tivemos o desdobramento espiritual do Joel, né? O reconhecimento da verdade, do invisível e do manifesto. Mas agora nós temos esse presente, esse tesouro, essa maravilha que é as obras de Joel Goldsmith, para nos deleitar e expandir nossa consciência e ter a maior paciência com as catarses, certo? Ter a maior paciência com esses desejos de uma vida humana e mais rica, porque sem reino, sem chance. Sem entender um pouco dessas verdades aqui, vocês vão morrer frustrados. A não ser que você seja humanamente sangue no zóio, como se diz aí, e vá para a cabeça, vai estudar, vai ser PhD, né? O P das galáxias, vai se tornar um empresário, e o resto? E o resto que leva uma vida humana de medíocre equipamentos e com o sonho da mecânica quântica, acho que vai ficar próspero e feliz. Ah, que comédia, viu? Mas sim, se nós buscarmos o conhecimento da vida espiritual como uma realidade mística na consciência, se nós entendermos a questão do busque primeiro o reino e o reino está dentro de vós, vai haver sim uma transformação gradual, semanal, mensal, anual, na vida do indivíduo que desenvolver essa prática. E de acordo com uma melhora na sua vida, que vai vir, é uma melhora interior, de um desdobramento da consciência, que passa a enxergar a vida com outros olhos, a criatividade dele aumenta, a potência dele aumenta, as ideias, o fluxo, a graça, a sincronicidade, né? O co-criador consciente. Dou até risada quando eu falo esse negócio de co-criador consciente. O co-criador consciente tem que aguentar toda a pressão do mundo e encontrar paz interna dentro de si. Agora, vai encontrar isso aí na turma da olha bolinha, aqui que vai. Ó. Depois que Joel... Aqui, ó, vamos lá. Depois que Joel deixou o orfanato, ele começou a trabalhar por $3,50 por semana. Depois que o pai de Joel deixou o orfanato, ele começou a trabalhar por $3,50 por semana. Mas cerca de 10 anos depois, aos 20 anos, certo? O pai de Joel não deixou o orfanato aos 10 anos de idade? O pai dele saiu do orfanato aos 10 anos. Aos 13, ele já estava mais safo no mundo, mais espertinho, né? E 10 anos depois que ele saiu do orfanato, ó, depois que o pai de Joel deixou o orfanato, vamos ilustrar aqui aos 10 anos de idade, ele começou a trabalhar por $3,50 por semana. Né? Quanto que é $3,50 por semana hoje, em reais? É 3 vezes 5, 15 conto, R$17. É isso. Mas cerca de 10 anos depois, aos 20 anos de idade, sua empresa de importação, o pai de Joel nós estamos falando, sua empresa de importação lhe rendia um faturamento de 12 mil a 15 mil dólares por ano. Por ano, né? Não é muita coisa, mas ele era aos 20 anos de idade. Quanto que é 15 mil dólares hoje? Faz isso vezes 5, não é? São 75 mil reais, né? Então, depois aos 20 anos de idade, ele tinha um faturamento. Não estamos trazendo em números, porque o povo quer prosperidade, o povo quer entender como é que ganha mais dinheiro. Ó, numa vida normal, o pai de Joel não entendia presença, não entendia nada. Ele trabalhou, tá? Então, aos 20 anos de idade, ele tinha uma empresa que faturava aí 75 mil reais por ano. Agora a gente pega isso e divide por 12, a gente vai ver qual era o salário que ele tinha por mês. Não é verdade? E as pessoas sofrem tanto para ganhar mil e pouco e ficam aí atrás de bobagens quânticas. Ficam atrás de vidinhos fáceis, cursos da prosperidade, workshops da magia, sei lá da quanta. A família do Joel, aqui ó, vamos retornar aqui ó. Sua empresa de importação do pai de Joel lhe rendia aos 20 anos de idade a quantia de 12 mil a 15 mil dólares por ano,
uma quantia substancial, ou seja, uma quantia louvável para o início dos anos de 1900. A família de Joel morava na Riverside Drive, né, em um apartamento de 10 cômodos, decorados com bom gosto, com 3 banheiros, e pagava o aluguel incrível de $125 por mês. Olha a vida farta e abundante que o pai dele desenvolveu, hein? Que coisa, hein? Sua vida em casa era agradável, especialmente quando o pai estava viajando a negócios. Eles quem? A mãe e os irmãos, eles se reuniam como um grupo familiar muito unido a cada noite para o jantar, seguido de um jogo de bridge. Essa rotina foi interrompida por frequentes visitas ao teatro e à ópera. Ou seja, primeiramente, o Joel, a rotina familiar de Joel quando o pai dele estava fora era muito agradável. Jantar à noite seguido de um joguinho, uma brincadeira, certo? Essa rotina foi quebrada por frequentes visitas ao teatro e à ópera. O Joel ali, mais mocinho, perto da adolescência, a mãe dele começou a levar ele para o teatro e para a ópera. Uma empregada e um empregado de casa que trabalhavam como motorista mantinham o apartamento. Mantinham o quê? Limpo, organizado, a ordem da vida do Joel. Eles tinham uma empregada e um motorista. Uma empregada e um empregado de casa que trabalhava como motorista mantinham o apartamento, liberando assim a mãe de Joel para o trabalho de caridade. O pai dele ganhava grana, eles tinham um bom apartamento, tinha empregado e motorista, e a mãe de Joel, livre, sutil e com uma alegria no coração, era caridosa, né? Ajudava pessoas aí, ó. Né? Em vez de ficar em casa reclamando da vida, dona de casa, ela fazia caridade. Mas é lógico, né? Eles tinham condições. Mas ela não era uma madame fútil, certo? Liberando assim a mãe de Joel para o trabalho, que ocupava para o trabalho de caridade. Vamos pegar do começo, ó. Uma empregada e um empregado de casa que trabalhava como motorista mantinham o apartamento, liberando assim a mãe de Joel para o trabalho de caridade, que ocupava muito do seu tempo, do tempo da mãe dele. Seu outro grande interesse residia na música, talvez devido ao interesse de seus pais pela música e por seus anos como protegida de Walter Damrosch, o famoso músico e crítico de música. O Joel foi se interessando pela música. Em 1957 e 1958, quando passei vários meses na casa dos Goldsmith, no Havaí, quem está falando aqui é a Lorraine. Muitas vezes me vi cantarolando alguma de minhas óperas favoritas, o que gerou essa resposta de Joel. Ou seja, ela passou um bom tempo com Joel e a esposa de Joel na casa deles no Havaí, né? E o Joel prestou atenção. Nossa, minha mãe cantava essa música. Ela diz aqui, ó. Aí Joel diz para ela cantarolava e o Joel diz para ela: é como minha mãe. Ela também fazia isso. Andávamos pela nossa casa o dia todo cantando. Gente, paciência. Porque cada trabalho que a psicanálise da alma traz é assim, como é um canteiro de flores, certo? Eu posso dizer seguramente que esse é o maior deles, do trabalho gratuito da psicanálise da alma. Esse é o maior deles, tá? Então, falar da vida de Joel e como é que ele se tornou o maior metafísico dos últimos 500 anos, tem que ter a paciência de ouvir isso aqui, ok? Beleza? Vamos lá. Existia uma relação muito próxima entre Joel e sua mãe, um vínculo que ele sentia ter começado em alguma outra vida além disso. Ou seja, o vínculo afetivo, intelectual com a mãe de Joel era tão intenso que o Joel sentia que isso só podia ter começado em outra vida, não apenas nessa. Apesar de sua proximidade com sua mãe, no entanto, uma lacuna de credibilidade quase se desenvolveu entre eles quando um dia, um pouco antes do Natal, sua mãe lhe disse
que não havia Papai Noel. O que é lacuna de credibilidade? A mãe dele quase perdeu a confiança do Joel quando ela teve que contar para ele: Joel, desculpa, mas Papai Noel não existe, né? E essa ferida do ego no Joel foi primordial para aquele menino que já sentiu uma angústia da vida. Quando ele ficou sabendo que não tinha Papai Noel, aquilo ali expandiu a consciência dele um pouco, né? Tornou ele mais curioso ainda a respeito preparou a consciência do Joel, deu um impulso, aquela dor de saber que não tinha Papai Noel, lançou o Joel com mais sede ainda, para descobrir essas verdades sobre a vida. Vamos simplificar, né? Aqui, ó. Apesar de sua proximidade com sua mãe, no entanto, uma lacuna de credibilidade quase se desenvolveu entre eles, quando um dia, um pouco antes do Natal, sua mãe lhe disse que não havia Papai Noel e, portanto, não adiantava pendurar a meia. Que lá eles penduram a meia na janela, né? Ela levou-o para várias lojas de departamento para provar isso. Cada loja tinha um Papai Noel. Enquanto iam de loja em loja, ela dizia: veja, não há Papai Noel. É apenas um homem feito para se parecer com o Papai Noel. Porque cada loja tinha um Papai Noel. Aí o Joel falou: caramba! Joel disse mais tarde: minha mãe não me convenceu e então eu pendurei minha meia, apenas por precaução. Aqui diz por acaso, mas é precaução. Minha mãe me convenceu e minha mãe não me convenceu, e então eu pendurei minha meia apenas por precaução. Ou seja, mesmo o Joel tendo sido levado pela mãozinha em várias lojas de departamento para ver que tinha trocentos Papai Noel, mesmo assim ele não ficou convencido de que o Papai Noel verdadeiro não poderia aparecer. E quando chegou a noite de Natal, o bonitinho, coitadinho, na crença limitante dele, pendurou a meinha do Papai Noel lá, né? Aí agora que vem uma coisa interessantíssima. Abram os ouvidos. Ele continuou afirmando, e quando ele cresceu, ele disse isso, né? Ele, Joel, continuou afirmando que ninguém pode nos convencer de que nossas convicções, devidas ao condicionamento precoce, estão erradas. Ninguém consegue convencer o humano, ninguém consegue convencer o humano de que suas crenças limitantes estão erradas. Ninguém. O indivíduo acredita: não, é do meu jeito, eu sei que está certo. Tá? A pessoa não levar em consideração algo novo que chega, maravilhoso, explicando algo grandioso, porque ele quer ficar preso na crencinha dele. Isso aí é imaturidade espiritual, falta de preparo, falta de discernimento. Não chega a ser burrice, é um nível de consciência inferior, apenas isso. Né? Eu vou até acrescentar uma palavra aqui para facilitar o entendimento de vocês. Ele continuou afirmando que ninguém pode nos convencer de que nossas convicções, devidas ao condicionamento precoce, estão erradas. Ninguém consegue convencer o outro porque ele está condicionado a condicionamentos precoces. Desde a infância ele foi levado a acreditar nas bobagens. Então, quando ele fica adulto, ele fala: não é possível. Ele continuou afirmando que ninguém pode nos convencer de que nossas convicções, devido ao condicionamento precoce, estão erradas. Assim como ninguém, agora é importante, assim como ninguém pode nos convencer de que o Deus de nossos ancestrais não existe. Depois dessa experiência do Papai Noel, quando ficou mais velho, o Joel tirou essa conclusão. Ninguém consegue convencer ninguém de nada, a não ser que a pessoa tenha brio, tenha discernimento, tenha sede. Aí ela pode ser convencida de uma verdade, porque ela vai ter que abandonar velhos padrões, velhas crenças. Então aqui a gente já tem uma pérola no jornada espiritual. Assim como ninguém pode nos convencer de que o Deus dos nossos ancestrais não existe. Ninguém consegue convencer o ser humano que aquela historinha de que aí reza e pede, Deus vai te ouvir, Deus existe, mas a vida é si mesmo. Ninguém consegue derrubar essa crença no indivíduo. Não dá. Né? É perigoso a gente arrumar um inimigo. Então, mas então como é que é a sede individual? É o discernimento, é o preparo, é a consciência de um indivíduo que está aqui na Terra, que já está expandindo e que sempre se perguntou: se existe um Deus, como é que tem tanto problema? Esse pode entender.
o que Joel entendeu, certo? Esse pode entender a verdadeira metafísica. Esse pode entender o que quer dizer invisível e manifesto através da mecânica quântica. E esse é capaz de entender as verdades que Jesus Cristo ensinou e acabar com essa bobagem de acreditar que um Deus vai fazer alguma coisa pela gente. É consciência da presença. Né? Vamos voltar aqui. Assim como ninguém pode nos convencer de que o Deus de nossos ancestrais não existe. O que ele quer dizer com Deus de nossos ancestrais? Porque os nossos ancestrais nos ensinaram a acreditar no Deus da lenda. Num Deus que está na Bíblia, mas que o ser humano acredita que ele está em algum lugar. A Bíblia explica que é onipresente, mas o ser humano quer acreditar que ele é um Papai Noel em algum lugar que vai atender os nossos pedidos. E que se ele não atender, tudo bem, porque eu tenho que ser submisso a ele, né? Aí o Joel diz aqui, ó. Temos que superar esses conceitos arraigados. O que é arraigados? Aprofundados ali. Foi amarrado com arame farpado na nossa alma. Tipo assim, seu coitado, você nunca vai conseguir largar essa crença. Isso que quer dizer arraigados. Temos que superar esses conceitos arraigados e temos que fazê-lo conscientemente. O que não é nada fácil de se fazer. Por isso que eu disse que aqui a gente tem uma primeira pérola nesse tesouro do Jornada Espiritual do Joel, certo? Porque quando eu li uma, li duas, eu falei, olha a importância de entender isso daqui, ó. Temos que superar esses conceitos arraigados, profundos em nós. E temos que fazê-lo conscientemente, o que não é nada fácil de se fazer. Como é que supera um conceito de um Deus ilusório? Conscientemente, o que nada fácil de se fazer. Sabe como é que faz isso? Tem que estudar. Tem que ficar consciente da presença. Tem que aprender a observar o eu humano, que é o ego, e não temer os próprios pensamentos. Não temer as ideias antigas. Puxa vida, eu já estou sabendo que tem uma presença onipresente que permeia todas as formas. Eu ainda vou dar poder às aparências? Ainda vou ficar temendo o mal? Ou eu vou temer, ou eu vou habitar o centro do meu ser e ser o tal do observador, que não se afeta com as aparências externas. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Temos que superar esses conceitos arraigados e temos que fazê-lo conscientemente, o que não é nada fácil de se fazer. O que é fazer conscientemente? Se eu já fiquei consciente de parte da verdade, eu tenho que praticá-la, tá? Ficar consciente, porque o nosso inconsciente humano, a ignorância em nós, o eu humano condicionado à dualidade, o ego, ele vai reagir, ele vai resistir. O inimigo se levanta quando a verdade vem. O ego não quer, ele sofre. É difícil para ele abandonar esses padrões antigos. Então tem que fazer isso conscientemente. E como é que a gente se torna um ser mais consciente ou consciente dessa presença? Tem que aprender a descansar nessas verdades e não temer mais as aparências. Você sabe como é que chama isso? Trabalho com as sombras. Tá? Jung. Beleza? Aqui, ó. Não é nada fácil de se fazer. Bom, aqui na frase seguinte, ó, desde que seu pai viajou extensivamente no curso de seus negócios, Joel, como filho mais velho, e sua mãe passaram muito mais tempo juntos. Ó. Desde que seu pai viajou extensivamente, quer dizer, vigorosamente, ele se dedicou mais ainda ao trabalho, no curso de seus negócios, desde que seu pai viajou mais dedicadamente para seus negócios, Joel, como filho mais velho, e sua mãe passaram muito mais tempo juntos. Todas as sextas e sábados à noite, ele a levava para jantar e ir ao teatro. Toda vestida com um pequeno terno, todo vestido com um pequeno terno de smoking que sua mãe encomendara para ele quando ele tinha pouco mais de 13 anos. Chegou então um dia em que ele teve que viajar e começou a escrever-lhe uma carta todos os dias. Ou seja, chegou o dia, aos 14 anos, Joel mais ou menos, que o pai dele começou a levar ele para as viagens, certo? E aí ele passou a escrever uma carta para a mãe dele, 7 dias por semana. Todo dia o Joel escrevia uma carta para a mãe dele. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias por ano. Tá? Para entender. Chegou então um dia em que ele teve que viajar e começou a escrever-lhe uma carta. Para quem? Para a mamãezinha dele. Todos os dias, 7 dias por semana. Um presságio, um preparo de sua propensão, de sua habilidade
estava sendo desenvolvido um dom no Joel. Olha a história de sombra aqui, ó. Certo? A sombra, a dificuldade do Joel virando um tesouro. Aí depois vocês não querem entender o que é sombra? Sombra é um tesouro. Aprende a entender que sua sombra é um tesouro, que a sua vida transforma. Você não vai sentir mais o peso do teu passado. Ah, mas eu não consigo, eu estou com as minhas dúvidas, minhas frustrações. Se vira, ou entende o Joel, ou pede ajuda para alguém. Chegou aqui, ó, um presságio, um preparo de sua propensão, ou habilidade, ou dom, para escrever cartas nos anos posteriores. O que aconteceu bem mais tarde? O Joel teve que escrever um monte de carta. Ele respondia 100 cartas por dia para pessoas que pediam benesses e curas para ele. Era um preparo, a sombra preparando ele. Ao longo de toda a sua experiência juntos, ou seja, ele e sua mãe, ele disse que dificilmente havia um dia em que ele não lhe escrevesse uma carta. As cartas, nem sempre eram enviadas todos os dias, mas às vezes ela recebia até 5 cartas ao mesmo tempo. O Joel escrevia todo dia, ainda que ele não colocasse no correio. Aí de repente chegava 4, 5 cartas de uma vez para a mãe dele, né? Quando ela deixou sua visão visível, ou seja, quando a mãe de Joel faleceu, foi um momento de completa tortura para ele. Ele sabia então o que era perder seu Deus, porque naquela época não havia Deus mais perto dele do que sua mãe. Ele nem pensava em Deus, mas a segurança que ele tinha perto da mãe dele era como se fosse Deus. Então quando ele perdeu a mãe dele, ele sentiu, né, o que era perder seu Deus, porque naquela época não havia Deus mais perto do que sua mãe. Em muitas ocasiões, durante os anos em que eu conheci, quem está falando aqui? A Lohane. Joel falava de sua juventude, muitas vezes comentando sobre quão pouco havia nele para dar qualquer indicação de como sua vida se tornaria. Ele se perguntou como poderia ter vivido 2 vidas completamente diferentes na mesma vida. Eu vou ler de novo. Nós estamos chegando aqui no fim dessa primeira apresentação de O Fluxo, o Homem e Sua Mensagem. Joel Goldsmith, o maior metafísico dos últimos 500 anos. A águia dourada, a águia de ouro da mecânica quântica ou da metafísica. Aqui, ó. Vamos fechar essa primeira aula, certo? Em muitas ocasiões, durante os anos em que eu conheci, é a Lohane falando, Joel falava de sua juventude, muitas vezes comentando sobre quão pouco havia nele para dar qualquer indicação de como sua vida se tornaria. O Joel conversava muito com a Lohane. E nas conversas, nos bate-papos, ele sempre falava: olha, Lohane, a minha vida foi tão medíocre, tão humanamente normal, que eu jamais suspeitei que eu me tornaria quem eu me tornei. Eu jamais suspeitei que tal conhecimento sobre Deus, sobre essa presença, sobre metafísica, fosse tomar minha mente, minhas emoções, minha compreensão e o meu viver nesse espírito, nessa presença. Minha vida humana de jovem, até 20, 30 anos, foi normal, medíocre, e eu realmente não suspeitava de forma nenhuma que ela fosse se transformar como ela se transformou. Então vocês que estão estudando Joel, não importa o patamar de estudo em que vocês estão, não, por favor, não tenham limites em suas crenças de achar que suas vidas não podem ser transformadas pelo descanso no oceano do Espírito, pela compreensão dessa prática da presença de Deus e pela meditação contemplativa. Mas, por favor, sem fantasias, vamos ler e reler os livros. Vamos meditar. Não é ler 100 vezes cada livro, não. É ter entendimento do que está escrito nessas obras e trazer isso por uma compreensão e vivência diária. Agora, não se frustrem, por favor, no primeiro, no segundo e às vezes até no terceiro ano de leitura e meditações, se vocês tiverem dificuldades, falta, carência, catarses, pelo amor de Deus. Sabe por que passou a existir? A ideia, a intuição, eu fui guiado por essa presença para fazer essa pintura de o fluxo, o homem e sua mensagem. Você sabe o que me moveu a fazer essa série aqui? Mostrar
as dificuldades e catarses que o Joel teve enquanto a consciência dele expandia, quando ele chegou aos conhecimentos, que foi a partir dos 36 anos de idade. Ele teve o estudo prévio, mecânica quântica, poder da mente e tal, tanto que ali pelos seus 20 aninhos ele se tornou maçom, mas aquilo ali era brincadeira de criança, é piscina de bolinha no parquinho, perto do que ele começou a entender quando ele foi entender ciência cristã e a metafísica da verdade, revelações metafísicas, né? Aqui, ó. Ele se perguntou se a vida dele não deu nenhum sinal de que ia se transformar tanto, né? E ele se perguntava como poderia ter vivido duas vidas completamente diferentes na sua vida, ou seja, uma até os 36 e outra até os 74, quando ele faleceu, né? Foi uma vida que assim, ó, desdobrou cada vez mais depois dos 36 anos de idade. Então não importa se você tem 25, 30, 35, 40, 45, 60, não importa. No momento em que chega para nós essa revelação metafísica de como viver essas verdades ensinadas por Jesus Cristo, a vida do indivíduo começa a mudar, né? Quanto mais receptivo a verdade ele for, mais fácil ele entra por esse caminho. Mais fácil ele entra, não quer dizer que o caminho é fácil. O caminho é feito de catarses, de dificuldades, de angústias humanas, porque elas já estão ali, é o humano em você. Você vai ter que conviver com isso. A grande sacada da prática é aprender a viver entre dois mundos, enquanto essa consciência se desdobra. Mas, gente, tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque entender que esse é o desdobramento da consciência, entender que isso aqui é a expansão de consciência, é sair da fantasia do pensamento mágico da mecânica quântica. Tá certo? Porque o que interessa é o quê? É encher o fiofó de dinheiro ou é ser feliz? Como outra pessoa já disse. Caramba, meu, vamos encontrar um pouco de paz interior, entendimento e sabedoria, para não temer as formas e aparências e nem sofrer mais por elas. Porque enquanto vocês estiverem sofrendo por elas, vocês estão no efeito zenão. Certo? Não é pensamento, sentimento, emoção cria realidade? Então, por favor, tenham a sede e desejo de aprender a viver entre dois mundos. Sede e desejo de corajosamente e com todas as dificuldades que aparecerem, desenvolver pacientemente meditação contemplativa. Certo? Pacientemente fazer leitura e releitura, enquanto leva uma vida humana normal. É lógico, normal assim, se aplicando, desenvolvendo, desejando melhorias da vida humana. Mas junto com sua força humana sendo aplicada para que a sua vida melhore um pouquinho, deixe que isso flua com conhecimento da prática da presença. Vai ser muito mais fácil. Em 1958, em Chicago, ele disse, aqui em negrito agora, faz parte daquelas 8 pagininhas que o Joel deu para Lorraine. Como isso pôde acontecer? O que poderia fazer com que tal coisa acontecesse? É ele indignado de novo. O que poderia fazer com que tal transformação absurda acontecesse em minha vida? O próprio Joel ficava perplexo. E eu vou confessar para vocês, apesar de ser um simples professor desse assunto, eu fico perplexo. O que poderia acontecer de merecimento, de expansão de consciência, de entendimento, né? O que me fez, o que poderia ter acontecido em minha vida humana, do seu Sandro Lambert, para me tornar o professor que eu sou hoje? E olha que faz pouco tempo, faz 8 para 9 anos que eu estudo esse assunto. E os primeiros 3 anos eu ralei o couro. E mesmo depois não continuou tão fácil. Esse processo de expansão de consciência, ele dá uma coragem absurda e uma certa calma e tranquilidade que vai se tornando a própria percepção da expansão dessa consciência, né? E é não temer pelo problema daqueles que me procuram, que traz uma certa ajuda, às vezes até espantosa, para um e outro. Não como Joel, é óbvio, né? E nem eu posso ficar lustrando isso, porque não é o que interessa, certo? Em 1958, em Chicago, ele disse, como isso pôde acontecer? O que poderia fazer com que tal coisa acontecesse? Tal transformação no Joel, de um homem comum para o metafísico. Então eu volto para dentro e digo, isso é realmente verdade? Ele mesmo depois de fluindo na prática, ele perguntava, isso é real?
Minha vida é real? Eu me transformei tanto assim? Ó. Então eu volto para dentro e digo, isso é realmente verdade? Eu não sou agora a pessoa que sempre fui. Era a conversinha do Joel com ele mesmo, ele pensava, tá? Eu não sou agora a pessoa que sempre fui, mas não podia mostrar exteriormente porque eu não sabia como alcançá-la. Ele dizia, eu não sou agora a pessoa que eu era antes, mas eu não podia demonstrar isso antes porque eu não sabia como alcançar o que eu alcancei hoje. Ele não sabia, mas nós sabemos, porque ele está nos dando isso nas obras dele. Certo? Não é isso pelo que eu sempre ansiava, ele diz aqui. Não é sempre isso que eu desejei. Eu queria conhecer a Deus em verdade e queria saber como funciona essa magia divina na nossa vida humana, né? Não é isso que eu sempre ansiava, não é isso que eu sempre tive, mas eu não consegui superar? Ou seja, não é isso que ele sempre teve porque já estava nele. Era uma verdade que todo mundo tem, já está em nós, mas ele não conseguia superar. Mas depois ele conseguiu. Então essa verdade já está em vocês. A história de cada sedento da verdade é igualzinha do Joel, de um ser humano comum que transcende a mente pela prática da presença de Deus. Tá bom? Então se a questão não for, busca o reino em primeiro lugar, enquanto levas uma vida humana comum, mas dedicada, dedique-se à sua vida humana. Seus negócios, seus afazeres, seus ganhos, ou apenas a sua vida mais humana normal. Dedique-se a ela, ao seu emprego simples, ao seu emprego médio, ou à sua empresa pequena, média ou grande. Dedique-se a isso, com amor, com coragem, mas junto com isso, saiba que, pacientemente, desenvolverás a consciência da presença em ti e darás saltos gradativamente em sua consciência, e ela se tornará mais fácil, mais leve e mais livre. Aí o Joel está dizendo aqui, ó, eu sei a resposta, posso voltar e ouvir minha mãe dizendo, aqui a gente vai terminar a aula com isso, ó. Eu sei a resposta. Ele passou a saber a resposta depois que ele se tornou a águia da mecânica quântica, né? Eu sei a resposta e posso voltar e ouvir. Eu sei a resposta e posso voltar e ouvir minha mãe dizendo. O que ele está dizendo aqui? Que ele lembra da mãe dele dizendo quando ele era pequeno. A mãe dele dizia para ele quando ele era pequenininho: eu sei o que há de errado com você, Joel. Você está procurando por Deus. Lembra que ele era uma criança angustiada? A mãe dele era muito sensível. E a mãe dele disse para ele quando ele era uma criança angustiada: eu sei o que há de errado com você, Joel. Então a mãe de Joel disse a Joel: eu sei o que há de errado com você, Joel. Você está procurando por Deus. E o Joel tinha ali seus 12, 13 anos. Aí aqui no livro acho que vai até citar que ele tinha 12. Aí o Joel disse para a mãe dele assim, ó: mãe, como que você pode dizer isso? Eu nem sei se existe um Deus. Mas a intuição da mãe dele já sabia. Eu sei, Joel, qual é o seu problema. Você está procurando por Deus, né? Aí o Joel disse: mãe, como você pode dizer isso? Eu nem sei se existe um Deus. Aí ela respondeu para ele: mas eu sei que você está procurando por Deus, né? Aí vem aqui, o livro continua dizendo, certamente aí o Joel diz, né, quando depois que ele entendeu que ele realmente estava procurando por Deus, ele assumiu, né? Então, lembrando da infância dele, ele diz: certamente eu estava procurando por Deus, e esta vida hoje é apenas fruição. O que é fruição? Fruição divina. Ele estava procurando por Deus para encontrar ele estava procurando por Deus para encontrar dessa fluição divina, fluxo. Tal do fluxo que tanta gente fantasia tanto, só pode ser encontrado internamente, na consciência, nessa visão do observador que reconhece a presença em todas as situações. Certamente eu estava, e esta vida hoje é apenas fruição. Eu vim a este mundo
procurando por Deus. É o Joel contando. Você não pode dizer isso se olhar nos meus primeiros 38 anos. O que ele está dizendo, Joel, aqui? O que o Joel está dizendo aqui? Que ninguém diria que nos primeiros 36, 38 anos de idade dele, ele realmente estava procurando por Deus. Mas estava, tá? A mãe dele já tinha essa intuição. Aí ele diz aqui, ó: tudo estava trancado dentro de mim, assim como tudo está trancado dentro de nós. Que nós tenhamos coragem de abrir essa caixa de Pandora, que é essa nossa cachola cheia de caraminhola, para eliminar as nossas dúvidas sobre Deus, praticando a presença, ok? Eu vim a este mundo procurando por Deus. Você não pode dizer isso se olhar nos meus primeiros 38 anos, né? Ninguém pode dizer isso. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo estava trancado dentro de mim. Eu não ousaria dizer isso a ninguém, exceto minha própria mãe. Mais tarde, quando eu tinha 19 anos, disse a minha mãe. Ele ousou dizer só para a mãe dele, mas não ousou dizer para mais ninguém. Ó, eu não ousaria dizer isso a ninguém, exceto a minha própria mãe. Mais tarde, quando eu tinha 19 anos, ou seja, quando ele tinha 12, a mãe dele disse: eu sei, Joel, qual é o seu problema? Você está procurando por Deus. Aí ele disse: será, mãe? Eu nem sei se existe esse Deus aí, né? Aqui, ó. Aí está explicando agora. Eu não ousaria dizer isso a ninguém, exceto a minha própria mãe. E mais tarde, quando eu tinha 19 anos, me voltei para minha mãe e disse: descobri que você está certa, mãe. Existe um Deus, mas não consigo encontrá-lo. Não importa para quem eu falo, eles parecem não conhecê-lo. E ela disse: bem, por favor, não pare, e quando você encontrá-lo, venha e me diga. Mas a mãe dele faleceu antes que Joel encontrasse Deus em verdade. Então o que ele quis dizer aqui, ó, aos 19 anos? Descobri que você está certa, mãe. Aos 12 a mãe dele disse que ele estava procurando por Deus, ele não acreditou. Aos 19 ele assumiu: mãe, você está certa, eu estou mesmo procurando por Deus, mas não consigo encontrá-lo. Não importa para quem eu falo, eles não parecem conhecê-lo. Ele conversou com padre, com pastor, com um monte de gente, certo? Com gente que se dizia místico, com esotéricos, com pessoas do poder da mente, e ele viu que era tudo bobagem. Ó, aos 19 anos ele já era safo, esperto, ele viu que essas coisas não serviam. Mas ele continuou ainda, tentando uma miscelânea aqui, uma miscelânea ali, entrou para a maçonaria, que é legal, mas não é um desdobramento da consciência, de uma forma, vamos dizer assim, da forma como ele encontrou na sua experiência de vida, tá certo? Então a mãe dele arrematou: bem, por favor, então não pare, e quando você encontrá-lo, venha e me diga. E Joel encontrou Deus em verdade. Esse é o caminho que qualquer um deve seguir, é nosso direito, é nossa herança, é nossa verdade, certo? Já está dentro de nós e deve ser conseguido e alcançado por cada um de nós em alguma medida, ok? Depende de sede, dedicação e discernimento espiritual. Então não esmoreçam, não amoleçam, não fraquejem, mas façam de suas dúvidas e de suas dores o seu combustível, a sua coragem, tá certo? Fica aqui o meu muito obrigado pela audiência do YouTube, né? E o fim dessa primeira aula, apenas a primeira, de o fluxo, o homem e sua mensagem, ou o homem e sua mensagem, o fluxo, Joel Goldsmith, a águia dourada da mecânica quântica ou da metafísica, né? O maior metafísico dos últimos 500 anos. É lógico que terminando essa primeira aula eu já sinto essa vibração de emoção vindo, mas eu vou encerrar por aqui e dar o meu boa noite, o meu até mais para vocês, né? Porque ó, vibe mundial. E lembrando, existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E você quer saber como é que para? Você quer saber qual é a diferença que separa isso tudo? É largar as miscelâneas, largar as bobagens. E a questão não é abandonar a religião. A questão não é que as religiões estão erradas. A verdade está em todas elas. Que a gente possa ter sede
e desejo de compreender o invisível e o manifesto, porque conhecer Deus em verdade é um processo diário, não é? Permaneça na palavra e deixe a palavra permanecer em você constantemente e conhecerás a Deus em verdade. Então, conhecer a Deus em verdade é poder, depois de um tempo de prática, desenvolvimento da consciência e diminuição do temor, diminuição do sofrimento da vida humana, tá? O alívio da catarse, depois de um certo tempo, começar a dar pequenos testemunhos do invisível no manifesto. Graças, benesses, facilidades e principalmente descansos interiores e compreensões pessoais e individuais da prática que vão fazendo com que o indivíduo pense assim: meu Deus, algo está acontecendo, minha consciência realmente está expandindo. Como eu estava equivocado quando eu estava no esoterismo, misticismo e nas técnicas, porque a questão central é consciência, consciência dessa presença. Então, quando a gente está falando de mecânica quântica, dupla fenda, colapso da função de onda, muito legal, muito bonitinho, ó, parabéns, mas é apenas a ponta do iceberg, tá joia? O meu abraço carinhoso à audiência do YouTube, à audiência da Rádio Mundial, que começa a se aproximar e conhecer desse assunto, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.